Uma oração, uma história. Hoje eu quero falar sobre responsabilidade e nada melhor que a autorresponsabilidade, que define muito bem aquilo que nós queremos que os outros nos façam e aquilo que nós temos que chamar para nós como responsabilidade. E nada melhor do que uma história, e é uma história verdadeira, que está lá no livro de Crônicas. Quem já ouviu falar sobre Jabes? É sobre esse personagem que eu quero falar. Ele é mencionado apenas uma vez na Bíblia, lá no Velho Testamento, no livro de Crônicas. E está lá no livro de Crônicas e diz o seguinte: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família, e sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Então aqui a história conta do sofrimento de Jabes, da mãe de Jabes, na gestação. E essa história, por que eu trouxe? Porque todos nós sofremos. Em algum momento, você que não sofreu ainda vai sofrer uma desilusão, vai sofrer uma dor, vai sofrer uma angústia, vai sofrer uma perda. Só que isso não é o fim. O desafio é como você reage diante de uma perda, diante de um abatimento, diante de uma negativa, diante de uma frustração, diante de um selo, porque naquela cultura daquela época dizia o seguinte: o que o pai e a mãe colocasse, o nome da pessoa, era isso que ele teria que carregar para o resto da vida. E o nome Jabes, a mãe de Jabes deu esse nome porque ela sofreu muito no parto, como eu disse aqui, porque ela havia sofrido muito durante o parto. E Jabes significa dores. Só que Jabes não se contentou com isso. Jabes simplesmente, ele não se contentou com aquele selo que ele teria que carregar para o resto da vida dele. E ele clamou ao Deus poderoso, Deus Altíssimo, e pediu para que Deus mudasse a história dele, que Deus mudasse aquele decreto, que talvez até por um momento assim, cultural, e talvez por um momento de sofrimento que a mãe dele passou na gravidez, na gestação e no processo do nascimento dele, Jabes não quis carregar isso. E Jabes orou ao Deus dos céus. Ele diz o seguinte: mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me, dá-me muitas terras, fica comigo, livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a oração de Jabes. Eu estou aqui para falar para você que eu conheço um Deus que muda decreto, um Deus que muda o nome, um Deus que muda a identidade. Não sei quem te deu essa identidade, não sei em que momento você perdeu a verdadeira identidade de filho de Deus, de amado de Deus, de pessoa próspera de Deus. Eu não estou falando prosperidade aqui de carro, de dinheiro, não. Estou falando da prosperidade mesmo, de se sentir um filho amado, de amor, de graça, de paz, de saúde. De repente você recebeu o resultado de um exame e isso está te deixando triste. Você recebeu até uma sentença da ciência falando que não tem mais cura para o câncer, não tem cura para a diabetes, não tem cura para as dores, para a angústia, para a solidão que você está passando, para a depressão que você está passando. Mas eu vim aqui contar essa história para falar para você o seguinte: é possível sim. Você não precisa ficar com esse decreto. É tão somente agir igual a Jabes agiu. A autorresponsabilidade é isso que eu estou falando. O que acontece acima de mim, o que acontece na direita, na esquerda, atrás e à frente, é minha responsabilidade. Eu não posso ficar dependendo dos governos, mas eu posso sim orar ao Deus do céu e clamar ao Deus do céu que mude a minha história. Assim como Jabes orou e Deus teve misericórdia dele e mudou a história dele. Nós servimos um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Um Deus que só está esperando você abrir a boca e clamar e pedir para Deus: muda a minha história. E eu quero orar com você hoje a oração de Jabes. E aí onde está o nome Jabes, coloca o teu nome. E eu vou orar o seguinte, mas o Samuel orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me, dá-me muitas terras, fica comigo, livra-me de qualquer coisa que me possa causar dor.
E o Deus do céu, o meu Pai, o seu Pai, que nos ouve, mudou a história de Jabes e mudou a minha história e vai mudar a sua história também. Creia, se revolte contra a situação, não é contra o governo, não é contra a circunstância, mas a angústia, o momento que você está vivendo. Eu quero deixar registrado aqui que tem solução. E a solução não está no governo atual, não está no governo anterior, mas está sim nas mãos daquele que realmente pode mudar a nossa história. Daquele que realmente que não é homem igual a mim, igual a você. Que muda segundo ao humor, segundo a circunstância, mas um Deus imutável, que faz milagre. E eu quero deixar registrado aqui para você. Não importa a dor que você está passando, não temas. Tenha coragem, tenha fé. E mude essa história. Mude em oração. A oração é uma chave poderosa para a mudança. Que Deus te abençoe e que você não temas, porque Deus é contigo.